Olá, bom dia. É muito bom ter vocês aqui novamente para a gente começar essa sexta-feira, nosso segundo dia desses 10 dias de oração. Eu gostaria de começar hoje fazendo a nossa leitura, que tem sido nosso costume aqui nesses 10 dias, nos 10 dias do ano passado, que é a leitura, esse ano a gente está fazendo a leitura do capítulo sobre a oração do Pai Nosso, lá do livro O Maior Discurso de Cristo. Então, no livro O Maior Discurso de Cristo, no capítulo 5, a gente tem o título dele, A Oração do Senhor. Ontem nós lemos a primeira parte que se referia sobre, portanto, orem assim, esse trecho do versículo 9 de Mateus 6, e agora a gente vai continuar a nossa leitura, que é uma leitura ainda desse capítulo, a partir do capítulo 11, versículo 2 de Lucas, que diz: quando vocês orarem, digam Pai. Então o texto de Lucas 11, 2 fala isso: quando vocês orarem, digam Pai, e daí a nossa leitura. Então diz assim: Jesus nos ensina a chamar seu Pai de nosso Pai. Jesus não se envergonha de chamar-nos de irmãos. Tão pronto, tão ansioso é o coração do Salvador de acolher-nos como membros da família de Deus, que, logo nas primeiras palavras que devemos usar ao nos aproximarmos de Deus, dá-nos a certeza de nossa divina relação, Pai. Aí se encontra a declaração daquela admirável verdade, tão repleta de encorajamento e conforto, de que Deus nos ama assim como ama seu Filho. Foi isso que Jesus disse na última oração que fez por seus discípulos. E a oração dizia: Tu os amaste, como também amaste a mim. João 17, 23. O mundo que Satanás tem reivindicado como seu e sobre o qual tem governado com tirania cruel, o Filho de Deus, por uma vasta realização, circundou em seu amor, pondo novamente em ligação com o trono do Senhor. Querubins e serafins, bem como os inumeráveis exércitos de todos os mundos não caídos, entoam cânticos de louvor a Deus e ao Cordeiro ao ser assegurado este triunfo. Regozijaram-se em que a raça caída fosse aberto o caminho da salvação e que a terra fosse redimida da maldição do pecado. Quanto mais não deveriam se regozijar aqueles que são os objetos de tão surpreendente amor? Como podemos estar em dúvida e incerteza e sentir-nos órfãos? Foi em benefício dos que haviam transgredido a lei que Jesus tomou sobre si a natureza humana. Ele se tornou como nós, a fim de podermos ter perene paz e segurança. Temos um advogado nos céus, e quem o aceita como Salvador pessoal não é deixado órfão a carregar o fardo dos próprios pecados. Amados, agora somos filhos de Deus, e se somos filhos, também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com ele sofremos, para que também com ele sejamos glorificados. Mas ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque havemos de vê-lo como ele é. O primeiro passo ao nos aproximarmos de Deus é conhecer e crer nesse amor que Deus tem por nós, pois é mediante a atração do seu amor que somos induzidos a ir para ele. E o último parágrafo: a percepção do amor de Deus opera a renúncia do egoísmo. Ao considerarmos Deus como nosso Pai, reconhecemos todos os seus filhos como irmãos. Somos todos partes da grande teia da humanidade, todos membros de uma só família. Em nossas petições, devemos incluir nossos semelhantes, da mesma forma como oramos por nós mesmos. Pessoa alguma ora corretamente, se busca bênçãos unicamente para si. Que forte, né?
A gente, ao falar de Deus como Pai, a implicação direta disso para as nossas orações é: se nós oramos unicamente por nós, nós não estamos entendendo nada do que é chamar Deus de Pai. Chamar Deus de Pai significa orar pelos outros, orar pelos irmãos. E nesse momento, eu faço questão de lembrar vocês do propósito da gente estar orando nesses 10 dias. Nesses 10 dias de oração, a gente ora por nós, pela nossa vida, pela nossa saúde, mas também oramos pelos outros, pelos nossos queridos, pelos nossos amigos, oramos pela vida deles, mas acima de tudo, oramos para que eles tenham o mesmo privilégio que nós temos de poder chamar a Deus como Pai. E oramos para que eles conheçam essa realidade bíblica de que não estamos órfãos nesse mundo e nós temos um Pai. Nesse momento, antes da gente orar, eu gostaria de ler alguns pedidos que a gente tem aqui. Então, a gente tem alguns pedidos. Não se esqueçam só, por favor, de colocar os seus pedidos no chat lá do YouTube, mesmo que seja da gravação. Depois a gente, em algum momento desses 10 dias, a gente vai selecionando e colocando aqui para que a gente ore juntos por esses pedidos. E também, se tiver um agradecimento, né? Às vezes a gente não tem o costume de colocar um agradecimento, mas seja colocado para a gente agradecer a Deus junto pela sua vitória, sua conquista. A Francis, a irmã Francis, lá da Igreja Central, pede oração pelo William Fonseca, o pastor William, pelo irmão João Batista, que vai realizar uma cirurgia, parece, e as amigas de oração dela, a Rosana, a Roseli, a Rose, a Juliana e a Célia. Então, esse é o pedido da Francis. A Aurora pede oração pela vida espiritual dela. Então, a gente vai orar também, Aurora, pela sua vida espiritual. A Letícia pede oração pelos jovens. A Letícia pede oração pelos jovens. Letícia, a gente vai estar orando também. O irmão Pedro pede oração por um amigo, o pastor Paulo. Deus sabe o que vai no coração dele. Pedrinho, a gente vai estar orando sim pelo Paulo. Irmão Misael, bom dia. Peço oração pela filha da irmã Valdenice, a Lucélia, que está com Covid, pelo irmão Antônio e pela família dele. Deus abençoe a todos. Deus abençoe também o senhor, irmão Misael. E eu gostaria também de lembrar aqui de um pedido a mais. Ontem eu tive fazendo o funeral do irmão Cícero, lá da igreja do São Luís, e eu também gostaria de pedir que nós oremos pela família da irmã Joana, todas as filhas e filhos dessa família que também estão enlutados, sentindo com o coração abatido pelo falecimento desse querido deles. Então, vamos orar também por essas pessoas, por essa família tão especial lá da igreja do São Luís. E nesse momento, a gente, além disso, eu gostaria de lembrá-los que nesse momento a gente ora por uma das nossas igrejas do distrito. Ontem oramos pela igreja do São Bento, hoje vamos orar então também pela igreja do São Luís, e assim a gente vai seguindo, passando por todas as igrejas aqui mais de uma vez. Vamos orar? Convido vocês a fecharem os olhos para a gente falar com Deus. Ó Deus de amor, nosso Pai, que privilégio enorme que nós temos de podermos chamá-lo de Pai. A gente aprendeu isso através da oração que o seu Filho nos ensinou. Muito agradecido nós somos por esse privilégio, Senhor, de podermos chamá-lo assim, sabendo que não estamos órfãos nesse mundo, apesar das tristezas, das dificuldades que nós enfrentamos aqui. Nesse momento, Senhor, nós temos muito a pedir e agradecer. O Senhor ouviu aqui preocupações de vários irmãos das nossas igrejas aqui da cidade de Valinhos,
E nós te pedimos que o Senhor ouça cada um desses pedidos, também os agradecimentos, também aqueles pedidos que estão no nosso coração, e faça tudo de acordo com a sua vontade, Senhor, que é melhor para cada um de nós. Também, nesse momento, nós pedimos em especial por uma igreja aqui de Valinhos, a igreja do São Luís, uma igreja querida, uma igreja batalhadora, uma igreja empenhada na tua obra. Pedimos para que o Senhor a conduza nos seus planos e projetos para esse ano e que ela cresça em sabedoria, cresça na sua influência ao redor do lugar onde ela está. Pedimos que o Senhor também esteja conosco agora, ao abrirmos a tua palavra e também durante esse dia, esse último dia dessa semana cheia de atividades, porque amanhã é o sábado, onde descansaremos um pouco, na tua garantia de que o Senhor é quem cuida de nós. Por isso, Senhor, nós te pedimos e agradecemos por esses momentos, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, hoje eu gostaria de convidar vocês a abrirem a Bíblia no livro de Jeremias, no capítulo 32. Jeremias, no capítulo 32. Acredito que muitos de vocês já me ouviram falar sobre isso. Eu gosto muito de falar sobre os profetas da Bíblia, em especial recurso que os profetas usavam para pregar a sua mensagem. Os profetas eram naturalmente conhecidos como os portadores da palavra de Deus. A gente vai lá para Êxodo e vê o paradigma, o modelo dos profetas, que era Moisés. A gente percebe uma dinâmica interessante. Deus chama Moisés inicialmente se recusa a ir, porque ele diz que ele era pesado de fala, e daí Deus apresenta uma solução para ele, que seria Arão, seu irmão, ir diante do faraó e ser uma espécie de porta-voz para ele. O texto fala, você vai ser para Arão como Deus e Arão será para você como boca. Só que isso aparece no capítulo 4 de Êxodo, e no capítulo 7 essa fórmula basicamente se repete, só que ao invés de falar Moisés, você vai ser Deus para Arão, e Arão vai ser boca. Fala, Moisés, você vai ser Deus para Arão, se repete, mas Arão vai ser para você como um profeta. E isso faz com que a gente trace diretamente, né, cruzando as informações, a ideia de que o profeta é a boca de Deus, ele é o porta-voz da palavra de Deus. Só que de que maneira o profeta apresenta a palavra de Deus? Ele apresenta, muito embora ele seja a boca de Deus, não somente através da palavra falada. Muitas vezes, por conta da incredulidade do povo não ouvir a mensagem de Deus falada, o profeta usava um outro recurso. Ele não usava da cabeça dele, às vezes era uma sugestão propriamente divina que ele fizesse isso. E essa é a ação simbólica, uma espécie de performance na frente do povo. E aqui no capítulo 32 de Jeremias a gente encontra uma delas. Diz assim o texto: palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor no 10º ano do reinado de Zedequias, rei de Judá, ou 18º ano do reinado de Nabucodonosor. Ora, nesse tempo, o exército do rei da Babilônia cercava Jerusalém, e o profeta estava preso no pátio da guarda que estava no palácio do rei, pois Zedequias, rei de Judá, o havia encerrado, dizendo: como você ousa profetizar que o Senhor Deus diz que entregará essa cidade nas mãos do rei da Babilônia e que este a conquistará? Como ousa dizer que Zedequias, rei de Judá, não escapará da mão dos caldeus, mas infalivelmente será entregue nas mãos do rei da Babilônia, vindo a falar com ele pessoalmente e vendo face a face? Zedequias está indignado com Jeremias. Como, Jeremias, você está falando isso? Que vai ter exílio, sabe? Que tipo de pensamento negativo é esse, Jeremias? Não vai ser assim, a gente tem que lutar, a gente vai batalhar, a gente não vai deixar com que os babilônicos invadam Jerusalém. E para a gente que já conhece a história, que já leu, por exemplo, o livro de Daniel, você dá risada nesse momento, porque você sabe, poxa, eles invadiram sim, tudo foi levado,
né? A gente ri porque parece que Zedequias que não enxerga as coisas. Primeiro, porque o próprio Jeremias já falava: Deus me disse que a gente vai ser invadido pela Babilônia e que o exílio vai durar 70 anos. Só que ainda existia um outro elemento muito importante para Zedequias entender a mensagem de Jeremias. Quando a gente vai lá para Jeremias, Deuteronômio, no capítulo 28, a gente tem lá uma seção muito importante. Logo depois de Deus dar a lei para o povo de Israel, e todas as leis oriundas dos 10 mandamentos, para que o povo vivesse bem como uma nação, aparece lá em Deuteronômio 28 uma espécie de conclusão de bênçãos e maldições. O texto diz assim: Israel, se vocês desobedecerem ao que eu apresentei para vocês, haverão consequências. E serão elas. E há uma lista de consequências. Isso vai acontecer com a sua plantação, isso vai acontecer com os filhos de vocês. E o ápice das consequências, o ápice das maldições é: vocês vão ser espalhados pela terra. Lembra, quando Deus chama Abraão, duas coisas são as elementares: farei de você uma grande nação e vou dar uma terra. Então eu vou espalhar vocês pela nação. Vou atrapalhar esse propósito original de fazer de vocês um centro de influência onde todos vão vir aqui e aprender sobre vocês. Segundo, vocês vão perder a terra de vocês. Vocês não vão mais ter terra, vocês vão ficar sem a terra prometida de vocês. E olha só o que acontece aqui. Exatamente isso. O povo é espalhado e o povo perde a terra. É um parênteses importante de ser feito nesse momento, que é o seguinte: com Deus não funciona a dinâmica de causa e efeito, né? Muitas vezes a gente lê esse texto e acha, poxa, então se eu fizer tudo certo, vai dar, se eu for fiel, vai dar tudo certo na minha vida, se eu for infiel, não vai dar certo, e virão as maldições. Não é assim que funciona. Isso daqui tem a ver com o propósito de existência do povo de Israel como nação. Lembra? Vou fazer de vocês uma grande nação e todos virão para cá para aprender. Como, por exemplo, foi com a rainha de Sabá. Vocês lembram no reinado de Salomão? Os povos ao redor vinham conhecer e ficavam encantados com a sabedoria daquele rei, mas a sabedoria de como ele administrava aquele reino. Só que se vocês não forem fiéis, isso vai mudar. Vai ser feito diferente. Então é essa dinâmica, né? E virão maldições. Essas maldições, elas têm a ver com o propósito, que é o quê? Conscientizar vocês. Então, se vocês forem infiéis, vai acontecer isso com a plantação de vocês. É um alerta. Vocês podem mudar. Mas se vocês não mudarem, vai acontecer aquele outro alerta, aquele outro, até que, por fim, vocês vão ser espalhados, vão perder a terra. E aí a razão de vocês existirem não vai mais fazer sentido. Aqui, o rei Zedequias, vamos voltar ao texto de Jeremias, ele fala: por que você está falando isso, Jeremias? Por que você está falando isso? E fica indignado. Jeremias é encarcerado, e daí, de repente, Deus chega para Jeremias, depois dessa introdução, e faz um pedido. E olha que pedido estranho. Versículo 6. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: eis que Anamel, filho do seu tio Salum, virá falar com você, dizendo: compre o meu campo que está em Anatote, pois, pela lei a respeito do resgate, compete a você comprá-lo. Jerusalém está prestes a ser invadida, Israel está prestes a ser invadida, e Deus fala: Jeremias, tem um campo numa cidade aqui em Israel, e esse campo é do seu tio. E você, não sei se vocês lembram, existia uma lei lá nos primeiros 5 livros da Bíblia, especificamente o livro de Levítico e Deuteronômio, que falava que uma pessoa pode resgatar um pedaço de terra ou até outras coisas de um parente próximo. Só que não fazia sentido aqui Jeremias resgatar uma porção de terra de uma região que seria invadida. Ele mesmo estava pregando isso. Ele está falando, vai ser invadido. E Deus fala, vai lá e compra esse pedaço de terra. E o texto diz que ele vai e faz e compra. E aí no versículo 14 fala, assim diz o Senhor dos Exércitos: pegue essas escrituras da compra, a selada como aberta, coloque-os num vaso,
para que se conserve por muitos dias. E qual que era o propósito desse pedido de Deus? Que todo mundo ficou olhando e fala, não estou entendendo nada. Porque Jeremias, que fala que Israel vai ser invadida, que Jerusalém vai ser invadida, está comprando um pedaço de terra. E aí a explicação, versículo 15. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, ainda se comprarão casas, campos e vinhas nessa terra. A promessa de Deus para Israel era, eu vou trazer vocês de volta. E a prova disso é essa ação simbólica de Jeremias, que é o quê? Vai lá e compra um pedaço de terra. De que terra? Essa que vai ser invadida. Compra. Por quê? Porque vocês vão ser espalhados, vocês vão perder a terra, mas eu vou trazer vocês de volta. Eu vou trazer vocês de volta. E é muito interessante a oração que sucede isso, porque a gente está falando de orações. E na sequência, Jeremias faz uma oração. E a oração dele começa no 17. Ah, Senhor, Deus, eis que tu fizeste o céu e a terra com teu grande poder e com teu braço estendido. Nada é demasiadamente difícil para ti. Assim começa a oração de Jeremias, e a oração, basicamente, se você lê-la no 17 ao 25, ela diz o seguinte: Deus, você é o criador de tudo. Você fez tudo. Não existe coisa muito difícil para você. Não existe nada demasiadamente difícil. E você me pediu para comprar um pedaço de terra. E lá na frente na oração, Jeremias fala, e já estão colocando rampas de invasão aqui na cidade de Jerusalém. E assim, você pode tudo, né? Será que não tem como a gente não ser exilado? Eu sei que eu preguei isso, mas será que não tem como? Será que não tem como? E eu lembro muito bem em algumas situações, como pai, a gente chega para os nossos filhos e fala, filho, se você fizer isso, você vai ficar sem poder, sei lá, assistir tal coisa. Uma espécie de castigo. E daí, os nossos filhos fazem aquilo que não deveria ser feito, e a gente fala, olha, infelizmente agora você vai ficar sem assistir isso. Esse foi o combinado e tal, e você descumpriu com o nosso combinado. E acontece bastante aqui em casa de, passado um tempo, depois que esse castigo é dado, o comportamento do meu filho muda, do João, e daí ele já está obediente, carinhoso, e ele fala, papai, será que eu posso agora? Só que o combinado tinha sido que ele não poderia. E eu falo, João, infelizmente não. E o meu coração dói, porque eu sei que ele se arrependeu, eu sei que ele mudou, está fazendo diferente o que ele não deveria fazer, mas eu falei, né? Eu falei, você não deveria fazer. E na sequência, Deus responde a oração de Jeremias, e a resposta começa justamente como começa a oração de Jeremias. A resposta de Deus, no versículo 26 e 27, diz, então a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo, eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Jeremias, você começou falando, o Senhor que é o grandioso, o Criador de tudo. E ele começa a resposta, sim, eu sou mesmo, eu sou o Criador de tudo, eu sou o Senhor de toda a humanidade. E ele fala, e essa fala dele é fantástica. Será que existe algo demasiadamente difícil para mim? Olha só que interessante. Vocês já leram essa frase em algum momento? A gente acabou de ler no 17. No 17, Jeremias, Senhor, não existe nada muito difícil para você. No 27, Deus fala, será que não tem nada muito difícil para mim? Olha que interessante. Normalmente a gente acha que nós temos a dúvida e Deus tem as certezas. Deus apresenta as respostas. Só que aqui é invertida essa questão. Jeremias acha que tem as certezas e afirma: não existe nada muito difícil para você, Deus. E daí Deus chega para ele e fala: será, Jeremias? Será que não tem? Será que não tem coisa que eu não posso, por opção, não posso fazer? E é o que ele vai falar na sequência Jeremias, eu disse para vocês que se vocês fossem fiéis, haveriam as consequências como povo. E agora existirão as consequências. Não tenho como voltar com a minha palavra.
Mas assim, pode parecer que eu não poder voltar com a minha palavra é um problema, mas parte da solução desse problema é justamente também o fato de eu não poder voltar com a minha palavra. Porque eu não volto com a minha palavra, de que vai vir o castigo. Mas por eu não voltar com a minha palavra, eu também garanto para você que vocês vão voltar e vão comprar terra nesse lugar. Por eu não voltar com a minha palavra, você pode confiar em mim. Você pode confiar em mim. E essa é a mensagem de Deus a nós. Não sei o que está acontecendo na sua vida hoje, mas Deus diz para a gente hoje: você pode confiar em mim. Confie em Deus. Confie em Deus. Deixa Ele tomar conta da sua vida. Que Ele vai tomar da mesma forma que Ele tomou conta da vida do povo de Israel. Vamos orar? Querido Senhor, eterno Deus, te agradecemos pelo privilégio de estudar a tua palavra no início da manhã. Peço, Senhor, nesse momento, uma bênção especial a todos que estão aqui assistindo e também aqueles que assistirão essa mensagem mais tarde. Que a gente tenha a certeza de que o Senhor cumpre com a sua palavra, com o que o Senhor disse. E tantas coisas maravilhosas o Senhor disse a nós na Bíblia, que a gente tenha a certeza disso, de que o Senhor é o nosso pastor, de que o Senhor é o nosso Pai, de que o Senhor um dia nos levará para habitar contigo no céu, onde não haverá mais dor, sofrimento, nenhum tipo de enfermidade. Que a gente se assegure nisso, ao seu lado, em nome de Jesus. Amém. Não se esqueçam de compartilhar as nossas transmissões com seus amigos e também não se esqueçam de, durante esses 10 dias, vocês estarem orando por pelo menos uma pessoa muito especial, para que no fim desse período ela possa conhecer a nossa comunidade de fé e ter o privilégio de participar conosco, pessoalmente, do estudo da Palavra de Deus. Deus te abençoe nesse dia, que seja um dia de bênçãos, confiantes na Palavra do Senhor. Um grande abraço e até mais. São tão curtos, pequenos demais. As horas passam